Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Após volta de férias com lesão no joelho, Timão estuda rescindir com Martínez. E o Corinthians joga amanhã contra o Red Bull Bragantino às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians. Ronaldão, essa situação do Martínez transformou-se em incômodo no Corinthians, não é? Tá mal explicada, o jogador demorou para aparecer e agora tem uma lesão. Até o departamento jurídico do Corinthians está sendo consultado sobre o caso. No cargo de executivo de futebol há um pouco mais de um mês, Marcelo Paz tem trabalhado muito. Sei que não é fácil, sei que tem inúmeros desafios, sei que tem muitas dificuldades, mas eu estou feliz, motivado e acreditando que algo foi desenhado para eu poder estar aqui. Este ano, o time já fechou com 7 reforços. 4 estavam livres no mercado. Gabriel Paulista, Pedro Milans, Fabrício Angileri, Zacaria Labiad. Outros 3 chegaram por empréstimo. Caio César, Matheus Pereira e Alan, que estava sem espaço no Flamengo. Vim para jogar, para somar e estou focado aqui, quero construir minha história aqui no Corinthians e ajudar a conquistar títulos. É meu sonho jogar no Corinthians e vai dar tudo certo. Outra boa notícia no meio-campo alvinegro é André Carrilho. O peruano foi cortado da lista de relacionados para o derby por causa de um incômodo no adutor da perna esquerda. Mas ontem treinou parcialmente com o elenco. Dependendo da evolução, ele pode ser usado por Dorival no duelo de amanhã contra o Bragantino. Eu não vou mudar aquilo que eu vinha pensando, vinha desenhando para as partidas seguintes. Então eu vou procurar cumprir aquilo que estava na minha cabeça, até porque eu acredito em todos os jogadores que aqui estão. No Brasileiro e em todo o calendário, Martínez será desfalque. De volta ao CT com mais de um mês de atraso, ele passou por exames e foi diagnosticado um rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Um tipo de lesão que é grave e a recuperação pode levar até 9 meses. O vínculo do Martínez vai até o fim de 2027. Por lei, o contrato de um jogador é preservado em casos de recuperação de lesão. Mas o departamento jurídico do Corinthians avalia se uma exceção poderia ser aberta para uma rescisão por justa causa. E a brecha seria provar que a lesão foi fruto de um comportamento irresponsável, fora do exercício do trabalho e durante um período de falta injustificada. Nas redes sociais, torcedores resgataram imagens do jogador em partidas festivas no período de férias. Mais uma questão para Marcelo Paz resolver. Já vamos tocar nesse assunto aí, realmente uma situação bem constrangedora. O atleta, nesse caso, tem que se explicar, não é? Antes, hoje, Ronaldão. Diga, bebê, lá. Nossa, hoje você tá aqui com essa cadeira vazia. Rapaz. Isolado. O Zacarias saiu, os Garbinhos também foi pra lá, o bebê. Zacarias? Hoje ele tá no Morumbi. Tá no Morumbi? É. Vai secar, então. Ele vai secar. Menina, Renata. Deixa eu dar aquele boa tarde. Cia, vou precisar dos seus préstimos para tentar entender a situação de Martínez no Corinthians. O que é isso? Caramba, que coisa, hein? Primeiro que não é a primeira vez, né? Ele já teve algumas atitudes, vamos lá, vamos tentar ser polido aqui, né? Atitudes inadequadas, né? Que já causaram desconfortos em outros momentos, já chegou atrasado, já complicou às vezes a vida até do Corinthians dentro de campo. Mas a questão nem é dentro de campo, porque hoje o torcedor até muitas vezes lembra da final que ele fez contra o Vasco, e ele foi realmente muito bem naquele jogo, mas não dá pra você contar com um jogador que você não sabe se você pode contar. Tá tudo muito mal explicado, muito mal explicado. A informação que o Corinthians obteve é que ele solicitou o documento lá na Venezuela, embora toda a crise geopolítica lá, no dia 13 de janeiro, quando a apresentação deveria ser dos jogadores dia 3, ou seja, por que ele não solicitou isso antes? O Dorival já deu inúmeras entrevistas dizendo, poxa, a gente viaja o tempo inteiro, né? Você sabe quando o teu documento está para vencer e você tem que se antecipar, você tem que programar, ainda mais jogador de futebol, que a gente sabe que tem um staff, tem uma estrutura por trás, o cara não pensa nisso de uma hora para outra. Então essa é uma questão. Aí ele cometeu a irresponsabilidade ainda de jogar nas férias, chegou atrasado, chegou lesionado. Assim, Renato, o que acontece a partir de agora é que é um problema, porque a justiça, a FIFA, ela sempre valoriza o atleta na relação empregado-empregador. O clube dificilmente consegue ter razão, mesmo que o jogador dê todos os motivos. Então o Corinthians ele vai precisar se cercar muito bem juridicamente, se ele quiser rescindir um contrato, se ele quiser fazer um acordo amigável, porque essa conta chega lá na frente. O jogador ele aciona a FIFA e diz, olha, houve uma rescisão aqui, eu estava de férias, eu estava fazendo a cartilha dos preparadores físicos aqui que me mandaram, eu me machuquei, eu sou funcionário do clube, então o clube fica meio refém. Agora, diante disso, eu não sei se ele tem clima para continuar.
pelos companheiros, pela comissão técnica, pela diretoria, porque há um fato. Pela lesão. Ninguém gostou do cara, ninguém gostou do que ele fez. E tem a lesão que impede ele de jogar. Só que aí tem outro problema. Você não pode rescindir com um jogador lesionado. A FIFA, inclusive, se ele tivesse contrato até metade do ano, obrigaria o Corinthians a renovar o contrato até o fim do Mesmo tratamento. que o Corinthians prove que ele se lesionou fazendo esse tipo de coisa, disputando uma partida amistosa nas férias? Vai precisar provar muito bem, porque normalmente a FIFA dá razão pro jogador. O Rojas jogou meia dúzia de jogos no Corinthians e embolsou 40 milhões de reais por uma falta de pagamento e tal. Mas assim, é muito difícil, cara. O clube ele fica refém. Quando você vai assinar um contrato, tem tudo isso aí especificado no contrato. Se você não pode andar de moto, de skate, você não pode jogar bola. Tá no contrato. É claro que você... Mas isso pelado em final de do rescisão, eu acho que assim... Mas você é proibido. Você é proibido. Mas ele vai na FIFA e aciona o clube e normalmente... é uma briga muito dura. Eu posso ajudar o Chiquito? Eu posso ajudar você, Chiquito, porque ontem eu conversei com algumas pessoas e além de ser um outro presidente, o Corinthians tem um outro departamento jurídico. O doutor Pedro deve estar vendo a gente agora, o Stabile também. Eu conversei com algumas pessoas que eles estavam ocupados ontem em cima desse assunto. Então, há provas que ele chega lesionado das férias e que ele participa de um torneio. Então aí, agora é só ver os meandros aí para colocar, e vão dar assistência para ele, não vão desampará-lo, não vão pegar, fazer o que ele fez. Sim. Não vão desampará-lo, vão fazer todo o trabalho que tem que ser feito, porque isso é o lado humano. Total. E o Stabile ele falou para algumas pessoas que esse é o lado humano, que você não vai desamparar o cara, mesmo que ele errando da forma que ele errou. Mas o lado jurídico já está embasado para ele poder entrar e fazer a rescisão com o jogador, tanto é que já foi comunicado também ao empresário dele. O staff. O staff então ele não joga mais no Corinthians, é isso? Não, em lugar nenhum, porque ele só vai jogar o ano que vem, porque ele tá machucado, Chiquito. Primeiro, vamos cuidar do menino. Ele tem contrato Agora até tem que ver 27. se ele já não se apresentou por isso, porque já de repente não poderia nem estar fazendo uma viagem de avião. Dependendo do grau da lesão, e eu vou chamar o médico agora para isso, dependendo da lesão, às vezes... Eu sei porque meu sobrinho agora há pouco teve um embate no futebol e acabou ficando 2 meses e meio de muleta. Então, assim, acontece. Aí vai fazer o quê? Não pode entrar no avião, não pode se deslocar. Ainda mais quando você tem, às vezes, uma fratura, e essa fratura, ela não é caso de cirurgia, Marco. Então, não sei, a gente não sabe realmente. Mas se ele se lesionou lá, talvez ele não pudesse nem viajar. Não era só questão geopolítica ou da Venezuela. Não, a lesão ligamentar do joelho dá para viajar, sim. É só fazer uma imobilização, tomar anticoagulante, coisas desse tipo e viaja, não tem problema algum. O desagradável é que tem uma recuperação de 8 meses para ser feita após cirurgia. E aí o Corinthians vai pagar 8 meses de salário para alguém que se acidentou fora do clube e não teve responsabilidade. Eu até acho que todo mundo joga futebol nas férias, é natural isso, mas contraria um princípio de trabalho que é machucar fora do clube. Então eu acho que aí tem que fazer um acordo com o Corinthians e, evidentemente, diminuir o nível salarial dele nesse período, fazer a prorrogação do contrato. Encostar no INSS, doutor? Será? Não é, até pode, legalmente pode. Muitos clubes não fazem, mas legalmente pode fazer isso. Agora, ele tem que assumir a responsabilidade dele de ter se lesionado e também ver que o clube não é culpado da falha que ele cometeu. Eu não acho que é um crime jogar futebol nas férias. A gente vê jogos pela TV, amigos desse, amigos daquele, e a gente não critica. Deveria, então, criticar. Nesse caso, ele se lesionou. Aí a gente critica. Então vamos criticar. Então vamos. Peraí, espera um pouquinho. Então vamos criticar qualquer. Vamos criticar, vamos passar pano. Então. Não, ninguém está passando pano. Eu quero que você critique os jogos todos. Acontece avisando. Avisando. Como avisando? Sempre que rolar um jogo festivo, os jogadores de atividade avisam. Avisa aí o clube fala, então pode. Eu nunca recebi esse aviso. Tá bom, mas o senhor nunca... Mas a vida inteira foi assim. Desconhecia tudo que ele fazia na Venezuela. O Corinthians estava esperando por ele. O caso é muito mais sério. Eu não estou discutindo que não tem que avisar ou não tem que avisar. Se avisar, então, e machucar, pode. Não, doutor, é a mesma coisa que eu aqui, ó. Vamos supor, eu aqui no Jogo Aberto. Eu aviso a Renata que eu não vou vir um dia por X motivo. Outra coisa é não avisar e só não aparecer aqui. Só uma pergunta. E aparecer outro dia sem voz porque fui pra balada. Numa ressonância feita, dá pra calcular mais ou menos a data de quando se lesionou, pelo inchaço, por esse negócio? Dá pra ter uma previsão. Então, pra ter uma previsão, porque aí vai ver se o cara se machucou. Mas é óbvio que... Quando ele começou É óbvio que ele machucou lá no jogo dele. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é queijeiro. Pelo amor de Deus, o cara é jogador do Corinthians, querido por uma torcida talvez a mais apaixonada do Brasil. A maior. Mas é verdade, vai pro assunto, vai pro finalmente. E jogou tudo isso no lixo. Não, porque aí existe... O que eu tô tentando explicar é o seguinte, cara, porque ele deu a desculpa da documentação. E se talvez ele machucou antes e tava esperando um pouco, né, desinchar tudo esse negócio. É por isso que eu falei isso, mas não poderia ser esse o motivo dele ter adiado a apresentação. Provavelmente foi isso. Agora, eu acho que tem que entrar com um acordo entre o clube e ele. Que ele errou. Agora, todos que jogam nas férias erram. Uma pergunta pro médico. Vamos supor, ele lesionou tem uns 20 dias, por exemplo. O fato de ele ter demorado para fazer o exame, confirmar e fazer o tratamento, agrava um pouco a lesão ou não? Nada. Pelo contrário, muitas vezes até tira o quadro demasiado. Ele tava esperando dar uma melhorada. Claro. Gente, eu acho que ele pode ter ficado esperando lá mais um tempo até para resolver isso. Mas eu não tenho como afirmar isso. O Edu fez 4. Eu sou especialista nisso. Eu fiz 4 cirurgias dessa liga
LTA. Eu fiz 3, aí, eu tô chegando. Uma desinchada depois do tempo? desinchada depois, aí opera como o doutor acabou de falar. Não, e eu vou falar outra coisa, viu? Não volta mais como mesmo, não. Então o Martins... E eu sei sim, Chico, o ser humano é falho. Claro que as pessoas cometem erros. Não, mas só pra deixar claro. Mas o Martins é um adulto, profissional, tinha contrato, jogando no Corinthians. Ele tinha que ter visto o passaporte dele antes, pra saber o momento ou não de renovar o passaporte. Já começa aí. Ó, Martins, desculpa. Você dá... Parece só um pouquinho, o clube também, o clube não tem toda essa documentação, pelo menos lá uma cópia, ele deve... Porque se eu sou de qualquer clube de futebol e eu tenho atletas estrangeiros, eu teria uma cópia do passaporte, eu saberia quando esse passaporte vence. Então, de repente, se esse passaporte estava para vencer pelo passaporte, o Corinthians teria esse controle. Mas se foi pela situação que aconteceu mesmo na Venezuela, aconteceu uma coisa que não é normal, pode ter sido isso que eles retiveram, talvez, o documento. A gente não sabe qual é a verdade. Exatamente. Pode ser que 2 dias antes dele se apresentar... Na verdade é o seguinte, acabaram as folhas do passaporte e ele precisava de um novo documento. Quando acontece o episódio na Venezuela, os serviços param e aí ele não consegue pedir a remissão. Mas não porque venceu o passaporte. Não, esse foi o argumento que ele utilizou. Só que o pedido é que é estranho. Ele vem depois do dia que ele tem que estar aqui. Um cantinho lá pra carimbar? Pois outra folha. Não, nem carimba. Da Renata também tá cheio. Nem carimba. Eu só tenho uma vez do ano. Ele aparecer machucado é absurdo. E o clube tem que ir na FIFA e a FIFA tem que ter bom senso nesse caso de entender que o clube é vítima. Vamos ouvir a opinião sempre explosiva de João Paulo Capelani. Capela, como é que você está avaliando assim de fora essa situação do Martins no Corinthians, hein? Eu acho assim, só os burros não mudam de opinião. Eu muitas vezes não mudo, tá? Mas nesse caso eu vou mudar. Ontem eu fiz inclusive um vídeo falando e metendo bronca em cima do Martins, que é um absurdo e tal, mas assim, o jornalismo sempre vence. Eu tentei entrar em contato com o staff do Martins, não atenderam meu telefone e não responderam minha mensagem. Mas visualizaram, tá? E não responderam, não tem problema nenhum. Mas o Bruno Andrade trouxe a informação agora há pouquinho que o Martins, depois do jogo contra o Vasco, na Copa do Brasil, isso é informação. Depois do jogo contra o Vasco, o Martins reclamou de dores no joelho. Foi passado para o jogador o que ele, entre aspas, deveria fazer, para que ele pudesse dar uma sequência. Então, assim, o Martins, segundo essas pessoas, pela informação do Bruno, já teria informado o Corinthians que depois do título da Copa do Brasil ele estava com incômodo no joelho. Então isso vai servir de embasamento jurídico, para que ele possa falar, aqui, eu avisei o departamento médico, o departamento de fisiologia, eu tava zoado depois da Copa do Brasil. E aí, não tira o fato de ele ter sido um incompetente, irresponsável e burro, no português claro, de ter ido jogar. Tá com incômodo no joelho, meu querido, jogador profissional, as férias são mais curtas, então você abre mão de fazer o jogo das estrelas para daí pra cá. Não tô passando pano, foi burro, indiscutível. Agora, se ele tem essa informação gravada no WhatsApp dele, que ele passou pro departamento médico do Corinthians, que ele estava com incômodo depois do jogo da Copa do Brasil, aí vai virar hipótese. Será que o Corinthians é aquele oba-oba do título, final de ano, festa pra lá pra cá, talvez não tenha dado o respaldo necessário para que esse jogador pudesse se tratar? Então, gente, é uma briga que eu duvido que vai parar na FIFA, na justiça. O Corinthians vai ter que engolir isso aí goela abaixo se de fato o jogador tem esse documento mostrando que ele avisou o departamento necessário aí, jurídico, médico, fisiológico, seja lá o que for. Então, meu ponto de vista é o seguinte: o Corinthians vai ter que engolir esse sapo, vai continuar com o jogador, com o vínculo estendido, vai ter que pagar bonitinho, inclusive os vencimentos, que o Corinthians deve algumas premiações para esse jogador. Então, assim, é hipótese pra lá, hipótese pra cá, já bati muito no Martins. Mas se de fato ele mostrou pro departamento que estava zoado depois do jogo da Copa do Brasil, vai fazer o quê, Renata? É bem complicado. Várias vezes um clube tem um contrato terminando com um jogador, ele se machuca e o clube estende ao longo da recuperação, até porque é uma questão, o Chico foi bem, é humanitária, de respeito à pessoa, não é? Everton Guimarães, aquele boa tarde. Boa tarde, chegou agora. Não vai se atrasar igual o Martins, hein? Tem que chegar no horário. Boa tarde, Everton. Boa tarde, eu quero sua opinião sobre esse caso. Renata. Oi. Essa jaqueta aí também, mete fogo, hein? Atentamente acompanhando, né? Acompanhando tudo que está sendo dito. Agora, uma coisa que talvez o Marco Aurélio possa nos ajudar é o seguinte: se tem a conversa dele com o departamento médico do clube, e ali ele reclama de um incômodo, mas ele sai, ele se ausenta, e lá ele toma a decisão de fazer um jogo que não é oficial. Inclusive está aqui ao lado, nós estamos mostrando imagens. Ele também não teria responsabilidade sobre o agravamento da situação? Ele reclamou de dor, tá, mas se eu tô com dor e eu não estou jogando, eu estou meio que de férias, eu vou fazer um jogo festivo, bater uma pelada com os amigos. Mas se eu tô com dor, eu não tenho que ter consciência de não jogar essa pelada com os meus amigos, porque isso pode agravar. Então eu não tô de acordo com o que o Capelani disse, não. Eu acho que talvez o clube
tenha alguns documentos também que possam comprovar a própria irresponsabilidade do atleta. Mas aí eu pego carona no que o Chico falou, né? Normalmente a FIFA protege muito bem os atletas, e bem menos os clubes. Mas eu não sei se o Corinthians está absolutamente descoberto nessa situação, não. Nós temos aqui em Minas Gerais um caso parecido, que aconteceu com o Júnior Santos. A diferença é que o Júnior Santos saiu de férias em tratamento e foi fazer um jogo durante o tratamento. Quando o Júnior Santos, isso aí, obviamente que não fica escondido, né? Isso caiu na mídia, isso chegou até aqui e isso gerou uma insatisfação muito grande no clube. Tanto que o Atlético colocou o Júnior Santos na vitrine. Um dos clubes interessados no Júnior Santos foi o Corinthians. Só que aí no Corinthians interessa quando pede jogador, fala que não teve proposta. Foi isso que aconteceu com o Rony e agora vão negar que tenham procurado o Atlético pelo Júnior Santos. O Bahia foi outro clube, confirmado inclusive pelo diretor de futebol. Ou seja, essa atitude do Júnior Santos de jogar uma pelada em tratamento gerou uma insatisfação a ponto do Atlético colocar ele na vitrine. Então eu não sei, acho que essa questão do Martínez aí, eu não sei se ele vai ter sossego para jogar no Corinthians mais não. Porque o clube se incomodou, a torcida tá pistola com ele e isso, quando o torcedor toma ranço ou pega ranço de jogador, acho muito pouco provável que ele continue por aqui. Eu acho que o caminho é o Corinthians daqui a pouco tratar e colocar na vitrine. E aí, Cicinho, qual é a sua opinião? A minha opinião, Renata, não foge daquilo que foi falado aqui, a irresponsabilidade do Carrilho, né? Pode ser do Martínez, nós estamos falando do Carrilho que estava dando dinheiro. Para pegar os R$400, né? O resgate. E assim, é uma grande responsabilidade e isso o jogador precisa entender muito bem, né? Nas férias, o Sgarbi estava falando, não precisa falar para a diretoria que eu vou fazer um jogo beneficente, só que eu sei o risco que eu estou correndo. E eu sei que eu tenho que dar o respaldo depois, eu tenho que treinar depois. Quando eu jogava no São Paulo, teve um jogador que saiu de férias também e chegou com o braço quebrado, falando que quebrou mergulhando na piscina, né? Beijo, Alexandre Pitbull! Valeu, engraçado demais. Só pra falar as iniciais. Mergulhando na piscina. E assim... E aí vai fazer o quê, né? A diretoria, Marco Aurélio Cunha, relevaram porque era um cara... Rescindiu? Olha a carinha do doutor, doutor. Lembrou porque assim, é fácil, né, doutor? Extremamente profissional, foi uma infelicidade, era um cara que era responsável. Apresentou no dia certo. Apresentou no dia certo. Agora isso é legal, porque o Martínez tem um histórico, né, cara? Não foi a primeira vez, então isso pesa contra ele. O Dorival deu várias entrevistas dizendo que não sabia, que não tinha contato com ele, era muito estranho. Tem o caso de incômodo com o jogo festivo do Bruno Rodrigues, agora no Palmeiras também. A diretoria do Palmeiras foi incomodada, que ele apareceu no jogo. Claro, teve tempo de lesão, né? E teve gente que contratou jogador machucado que não joga até hoje. Então tem muita coisa que pode acontecer no futebol. Fez um gol lá, né, nos Estados Unidos. Então, o cara tá no estaleiro já há mais de um ano. Então tem coisa que tem que ter conversado. E lambari pescado, na porta do mercado. Quero falar ainda... Como é que é a história do Martínez, hein? Se contundiu, já estava contundido, foi nas férias, foi na volta. Você já sabe isso daí, Lili, ou não? Se souber, vai ser testemunha na hora que isso aí foi lá para a Justiça do Trabalho, hein, Lili? Cuidado com o que você vai falar. Ai, hein? Quero ficar fora dessa, que a confusão aí por essa história tá grande, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Tá um telefone sem fio, né? E o vento aqui ajudando. Acontece que o Martínez, ele se reapresenta depois de um mês. Isso aí, nítido, notório, todo mundo sabendo pelas questões do passaporte dele. Quando ele chega aqui, a primeira coisa que ele avisa é que ele estava sentindo dores no joelho esquerdo, ok. Então, até então, o departamento sabia, ele foi pro departamento médico para passar por exames e saber o que estaria acontecendo. Tanto que na coletiva pós-derby, o Dorival falou, ele está entregue ao departamento médico, faremos uma reunião para saber o que está acontecendo. Ali foi detectado essa lesão de LCA dele, né, o ligamento cruzado anterior, que ele tem que passar por uma cirurgia, ficar um tempo fora, ele pode perder grande parte da temporada. Aí vem a questão, como ele se machucou? O lado do Corinthians, tá? O lado do Corinthians, os vídeos chegaram até o departamento de futebol, o presidente Osmar Stabile também, de que ele participou de um evento festivo na Venezuela, com outros jogadores profissionais também, num campo ali festivo, e aí veio a ideia de que ele teria se machucado nesse jogo, até porque algumas fotos, alguns vídeos mostram depois ele parecendo com a perna imobilizada, ele chega a dar uma entrevista ali, parece que faz alguns gestos assim, como se estivesse sentindo dor, tá? Isso assim é o que a gente está analisando do vídeo que foi apresentado, que eu conversei com pessoas do Corinthians e que informaram que muito nitidamente dá para ver ali nesse vídeo que ele teria se machucado nessa partida, ponto. O Bruno Andrade, o nosso Bruno Andrade no Fala a Fonte, deu a parte do staff do atleta, do Martínez, que ele disse que depois da final da Supercopa do Brasil lá no Rio de Janeiro, ele chegou a avisar para o departamento médico, os fisioterapeutas também, que ele estava sentindo um incômodo no joelho, que estava sentindo dores, que
ele teria mensagens, trocas de mensagens com o departamento médico, confirmando que ele realmente sentiu um desconforto nessa partida. Então, dito isso, haverá mais uma reunião hoje entre dirigentes aqui do Corinthians e staff do atleta para definir o que vai acontecer. Porque, sim, é discutido uma rescisão contratual do Martínez, se comprovado que ele se lesionou nessa partida lá na Venezuela por não ter avisado o Corinthians que disputaria e por ter voltado um mês depois com essa lesão que deve tirar grande parte da temporada. Então, aviso para vocês aí os próximos capítulos, mais uma reunião que será feita hoje aqui com a cúpula corintiana e com o staff do atleta deve definir o que será feito com ele. Uma multa já era prevista, agora a rescisão contratual ela ainda é discutida também, Bruno. Boa, Lili, mais um episódio da passagem até vitoriosa do Martínez pelo Corinthians. Obrigado, viu, Lili? Daqui a pouco no Sport Center, olha, tem mais então dos clubes que jogam hoje na... A diretoria do Corinthians estuda o que fazer com José Martínez após ter sido constatada uma grave lesão no joelho no retorno dele ao Brasil, em uma representação com 35 dias de atraso. Durante as férias na Venezuela, o volante chegou a jogar uma partida amadora festiva. Desde a chegada de Martínez, no sábado passado, dirigentes corintianos se preparavam para se reunir e decidir uma punição em razão da reapresentação tardia, considerando que o jogador venezuelano é reincidente. O desejo era multá-lo com o maior corte de salário possível previsto na legislação. Constatada a lesão, revelada em primeira mão pelo GE, os dirigentes precisaram envolver o departamento jurídico para avaliar o que fazer. A notícia do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, identificado em exame na última segunda-feira, caiu como uma bomba no departamento de futebol. Houve uma reunião nesta terça-feira com representantes das diretorias jurídica e financeira. O executivo de futebol Marcelo Paz, o técnico Dorival Júnior e o presidente Osmar Stabile. Embora ainda não tenha havido uma decisão, existe uma enorme insatisfação com o caso, e não é de hoje. Paz e Dorival já admitiram publicamente o incômodo com o atraso de Martínez, agravado agora com a lesão. Quando chegou ao CT Joaquim Grava, no sábado, uma das primeiras ações dele foi avisar que estava sentindo dores no joelho. Membros da comissão técnica e da diretoria não gostaram de saber disso depois de o jogador se representar com mais de um mês de atraso. Já está no radar dos dirigentes, nessa avaliação conduzida com assessoria do departamento jurídico, o fato de Martínez ter disputado uma partida festiva na cidade venezuelana de Maracaibo, em 26 de dezembro de 2025. Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram Martínez no jogo. Em um dos registros, o meio-campista aparece com uma proteção no joelho esquerdo. Contudo, Martínez fez questão de publicar, em janeiro, imagens dele fazendo treinamentos físicos, enquanto estava na Venezuela, aguardando a emissão de um novo passaporte para que pudesse viajar. Os dirigentes ainda não sabem quando a lesão ocorreu. Essa é uma das partes da análise interna em andamento, embora eles tenham a ciência de que podem não ter uma resposta exata para essa dúvida. Fato é que Martínez jogou e muito bem no último compromisso do Corinthians na temporada passada. A conquista do título da Copa do Brasil em final contra o Vasco em 21 de dezembro e se representou lesionado sob risco de não poder mais atuar neste ano.